No Showbotai, o Fire Force finalmente chega ao All Blue. Era um dos animes mais pedidos aqui ao lado de Dr. Stone e Vinland Saga, que serão os animes da temporada de verão japonês que analisaremos. E eu tô muito feliz, galera. Eu vejo que é um anime que fez a liçãozinha de casa. Apresenta os personagens, a equipe, com o flashback do protagonista, contexto, uma primeira batalha para termos o shonen de batalha. A gente vê tudo isso logo no primeiro episódio, então já mostra o que veio e eu me empolguei. Vocês também? Vamos analisar e teorizar agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Já vai dando um like aí no vídeo e se inscreve no canal para mais Fire Force. Lembra que eu estarei na Anime Friends nos dias 12 e 13. Vamos falar da narrativa de Fire Force agora. Estava louco por esse momento também, assim como eu estava louco para fazer Dr. Stone. Bom, galera, gostei muito do prólogo. Vemos luzes, uma cidade, uma baita cidade. Gostei do design da cidade. Um metrozão, depois a gente descobre que é trem. E eu gostei do 3D aplicado aqui no trem. E vemos que um dos passageiros entra em combustão. Afinal, é a temática de Fire Force, a combustão humana. E com essa história de aquecimento global, capaz, né? As grandes corporações, nem o povo faz por onde, né? Então até a pecuária é absurdo, galera. Acho que a Terra vai criar um rombo na camada de ozônio e o Sol e derreter todo mundo aqui. Fire Force vai virar realidade e entraremos em combustão humana. E aí o cara vira um monstro. Aqui no anime ele vira um monstro. Na vida real a gente só iria derreter mesmo. Virar pó, cinzas. Aí o monstrão sai do trem, velho. E tem um menino lá na estação. Meu irmão, velho, apareceu um monstro aqui logo quando eu ia pra Anime Friends. Aê! Aí o menino vai enfrentar o monstro. Só que aí aparece o grupo Fire Force número 8. Eu achei bem interessante, galera, porque tem uma temática de bombeiro, basicamente. Mas a gente vê uma bombeira freirinha, a bombeira bruxinha, um cara com uma bazuca. Eu achei muito legal. E aí eles matam o cara, que a gente vê posteriormente, né, que a criatura que ele se transforma é chamada de Infernal. E aí eu fico pensando, por que eles não se preocupam em reverter o processo de virar monstro? Eu acho que não tem como, né? Então, para evitar danos, eles eliminam o Infernal. E a gente vê que uma placa ia cair em cima da menina freirinha e o menino, o protagonista, nesse momento a gente ainda não sabe o nome dele, ele salva a freirinha. Ele evita que a placa caia em cima dela, né? Ele tira ela do impacto. E a gente vê que ele é veloz, ele tem tipo um jetpack, né? Ele tem fogo nos pés. Eu achei muito... Eu queria que fosse mais estiloso, sabe? Que o fogo fosse por cima da calça dele. Uma coisa meio Sanji no Diable Jambe. Só que a temática principal desse anime, o foco, é o fogo. Então, eu acho que o fogo tem esse papel de aplicar danos reais. O menino é da terceira geração de manipulador de fogo. Então ele tem esse golpe, essa técnica, só que isso faz com que as roupas dele queimem, porque é ele que tem o poder, não a roupa. Então eu vejo um pouco de lógica aí, tá tranquilo. E o nome dele, ele finalmente é apresentado, é o Shinra Kusakabe. Ele é um novato que tá querendo entrar hoje na Fire Force número 8. Ele tinha se alistado e ia se apresentar pra galera que chegou ali até ele. E aí já vemos a abertura, diferente de Dr. Stone, que jogou a abertura pro final do episódio e não teve encerramento, consequentemente. Aqui em Fire Force a gente tem a abertura no comecinho e o encerramento no final, o que é o lógico de se acontecer. E galera, por todo esse episódio bem redondinho, mostrando contexto, flashback, Battle Shonen e essa abertura com um rockzinho e pá, tem muita cara de o grande hit do verão japonês. É o novo hit do verão, vai curtir. Então eu acho que Fire Force vai superar Dr. Stone em audiência, viu? E aí, já que o Shinra encontrou o grupo da Fire Force, vamos logo aos finalmente. Vamos resolver a papelada, a burocracia. Pega a foto 3x4 do menino, os documentos autenticados pra ele ser oficial aí do grupo Fire Force 8. E é massa que alguns personagens vão sendo apresentados, né? O capitão Akitaru Obi, que tem o dublador do Zoro, ele treina até se apresentando. É bem curioso que ele não tem poderes, ele não é de nenhuma
geração pirotécnica, que a primeira gerou os infernais. E aí temos a segunda e a terceira. No caso, o Shinra é da terceira. Somos apresentados também ao Tenente Takehisa Hinawa. Ele tem poder de fogo, é da segunda geração. Ou seja, o Shinra tem uma técnica mais evoluída que a do Hinawa. Mas aí a gente precisa ver qual é o tipo de poder do Hinawa. Será que pela prática ele consegue fazer o seu poder de segunda geração ser mais forte que o poder do Shinra, que é da terceira geração e consequentemente seria mais forte? A gente vê que no documento do Shinra ele tá sorrindo na foto 3x4, me lembrou muito o Keitaro em Love Hina, que ele tá rindo na foto dele também. Quando ele vai prestar o vestibular, o cara, esse documento aqui não parece contigo não. O Keitaro, não, sou eu, pô! E dá uma risada, tá ligado? Eu me lembrei, fiquei muito feliz com isso, é uma coincidência. E aí o Shinra revela que quando ele fica nervoso, quando ele fica tenso, quando ele tá com medo de alguma coisa, ele sorri. Eu achei massa, eu achei interessante explicar o clichê. O Ruffy sempre tá rindo, tal. O Goku também, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, até o Dragon Ball, tá sorrindo. O protagonista clichê, felizão. Aqui, o sorriso do personagem, que é uma marca de anime de porradaria, dos Battle Shonen, é explicado. Então eu gostei, tem um contexto por trás desse sorriso. Só que causa complicações pro Shinra, né? Cria discórdias, porque ele sorri em momentos inapropriados. Imagina, tipo, ele tá tenso no velório. Aí ele tá lá rindo e a galera pensa que ele tá se divertindo. É até algo que a gente vai debater quando formos falar do flashback dele. E aí o capitão, o Akitaru Obi, pergunta qual é a tua motivação pra tu se juntar a Fire Force 8. Além da papelada, tá rolando uma entrevista, né? E o Shinra disse que ele quer ser um herói. Pô, bem bonito, porque na infância dele, no flashback, é mostrado ele com a capa, e nem todo herói usa capa. Ele vê o símbolo de heroísmo nas corporações de Fire Force, né? Nos bombeiros, então eu achei muito legal. Só que o Obi, o capitão, ele vai falando, ó, beleza que tu quer ser um herói, mas aqui a gente não age individualmente. Somos uma equipe, então a gente precisa sempre de cooperação. Galera, eu achei massa isso, porque provavelmente todas as batalhas serão de tags. É uma coisa que eu vi sendo um destaque muito grande em Black Clover, como o Yuki Tabata, o autor de Black Clover, utiliza os personagens e a união deles para proporcionar um Battle Shonen de uma qualidade excelente. Então eu acredito que poderemos ver aqui em Fire Force também. Em seguida, somos apresentados as garotas da Fire Force número 8, a Iris e a Maki. A Maki, ela vem com um questionamento: será que foi o destino você ter sido salva pelo novato? É bem engraçadinho, né? Porque a Iris vai taxando. A Maki é toda cool, mas porque ela é avoada. Ela sempre tá numa pose bem estilosa, mas é porque ela tá botando os neurônios pra funcionar, toda confusa. Pelo menos foi isso que eu entendi dessa cena. E aí somos apresentados a irmãzinha, a freira Iris. Ela não tem poderes. Achei estranho esse fato dela não ter poderes, porque ela parece rezando, ela parece usar poderes mágicos, mas o anime tá se referindo aos poderes pirotécnicos, os poderes de fogo. Então a Iris deve ter um outro tipo de magia, de poder. E também somos apresentados a combatente de primeira classe, Maki Oze. Ela tem poder de fogo da segunda geração. Então olha, o capitão e a freirinha Iris não tem poderes pirotécnicos, mas o tenente e a combatente de primeira classe possuem poderes de segunda geração. Só o Shinra que possui poderes de terceira geração. E aí, quando esses personagens vão aparecendo, eles vão interagindo, galera, até isso rola. Ó, flashback, contexto, Battle Shonen, interação entre a equipe. Esse episódio teve de tudo um pouquinho pra mostrar pra gente toda a premissa de Fire Force, e fez isso muito bem. Se você tiver numa escolinha de como fazer um quadrinho, de como fazer um mangá, pô, certamente o professor iria te ensinar esse beabá de como fazer um capítulo 1, um capítulo de introdução. Tá tudo aqui, pô. E aí vemos o contexto de toda a situação. Por que é que existem essas corporações, a Fire Force? Somos apresentados ao conceito de combustão humana espontânea. E a galera que começou a entrar em combustão da primeira geração vira aí os monstros, né? Os infernais.
e eles saem causando o caos, destruindo tudo. Eles só param quando morrem. É bem triste. Me baseando em Kimetsu no Yaiba, eu me pergunto se há um processo de reversão de repente. E aí criou-se a Fire Force para combater esses infernais. Durante a explicação desse contexto, vamos conhecendo mais daquele mundo e logo depois vemos um flashback do Shinra. Galera, muito massa para já dar um peso maior pro personagem. Fica um mistério se ele matou a mãe. Talvez a mãe só tenha entrado em combustão. Foi isso que eu tava pensando nesse momento. E quando a gente vê a continuação do flashback, isso é revelado. Não, ele não teve culpa de nada. A mãe entrou em combustão. E é muito triste porque a avó fica naquela, né? Eu não vou cuidar dessa aberração. Ele matou a família e tal. Ele tem poderes de fogo, né? Terceira geração. Mas não foi ele. E a avó tá taxando ele de aberração porque ele tá rindo, porque ele tá nervoso, ele tá com medo, ele perdeu a mãe. E ninguém entende isso. E aí, olha, depois de introduzir os personagens, fazer eles interagirem, dar um contexto, mostrar um flashback, vem o Infernal aparecendo pra termos o Battle Shonen. Pô, foi muito bem construído. E aí se apresenta o Shinra como combatente de segunda classe, já que ele é um novato aí na Fire Force e que ele tem poder de terceira geração, como a gente já falou, como vocês viram também. E aí a gente vê uns bombeiros mais, tipo, baixo escalão, eu acho, que devem ter dois tipos de bombeiros: aqueles que chegam no lugar antes da Fire Force, e esses que chegam antes só jogam água. São os bombeiros normais, não são os bombeiros com superpoderes e tal da corporação. Mas o que eu queria destacar desse momento é que a água é bem feita, velho. Eu achei massa. E a gente vê que o Infernal é muito agressivo, tá quebrando tudo lá. É a esposa de um cara que entrou em combustão do nada. E aí o cara tá desolado, né? Mas a irmã, Iris, fala que ela tá rezando pro Deus Sol. A gente vê o Shinra muito nervoso quando ele entra no campo de batalha. Parece que ele tá com asma. Foi bem angustiante mesmo. E a gente vê o Obi, o capitão, dando um apoio, um sacode nele. Calma, garoto. Vamos pra cima. Você não disse que quer ser um herói? Eu achei legal. Diferente de outros mentores, que a gente vê, por exemplo, o Yami em Black Clover, o Obi, ele não é um cara agressivão. Ele tem uma vibe mais de Fullmetal Alchemist, sabe? Ele é um cara mais tranquilão, ele é sisudo, ele é duro, mas de um jeito tranquilo. Eu gostei muito da personalidade dele. E aí o Shinra lembra que a mãe virou um infernal. Não foi ele que causou tudo lá. E esse incidente matou o irmãozinho dele também, o Sho. A culpa toda foi pro Shinra, etc. E tinha alguém a mais ali no recinto. Parece que foi o Shinra que provocou a combustão, porque ele é de terceira geração, tem poder de fogo dentro dele. Tinha mais alguém, pô, além dele, além da mãe, além do irmão. Então fico me perguntando, será que há um ser que provoca a combustão nas outras pessoas? E combatendo esse ser, descobriremos mistérios sobre a combustão e algum processo de reversão, talvez? E é aí que temos a luta, a porradaria. Galera, eu gostei da animação. Vamos lembrar que é o primeiro episódio, tá? Poderemos ver uma queda no segundo, terceiro, quarto. Então, não tomem o primeiro episódio como parâmetro. No primeiro episódio a galera quer mostrar serviço. Mas ainda assim, uma boa animação. Gostei das cenas de ação também. O Shinra vai lembrando de tudo e ficando motivado. Ele vai encontrando uma determinação ali. E aí aparece o fogo nos seus pés, né? Que o propulsionam como se ele tivesse um jetpack. É uma ideia muito boa, né? Aplica um conceito de velocidade e força no Shinra, e aí ele detona o Infernal. Pô, pra um novato, um combatente de segunda classe, o bicho botou quente nesse primeiro episódio. Temos aí algumas consequências pra gente debater, como por exemplo, a Iris falando, né, que é a esposa do cara, a esposa que virou o Infernal, né, tá descansando agora, mas que ela vai encontrar a paz com o Deus Sol. Então tem muitos artifícios religiosos sendo usados aqui. E talvez vejamos um embate de religião contra a ciência. Porque se for para descobrir a verdade, não vai poder ficar dependendo de religião. Eles vão ter que desvendar os mistérios por trás das combustões, ou seja, vão ter que apelar para o caminho da ciência, e que parece ter alguém responsável por essas combustões, certo? Aí temos o encerramento. Gostei do encerramento, é centrado até na freirinha Iris, então ela deve ter um destaque
nesses 12 primeiros episódios deve ter algo bem centrado nela, eu creio. E o título do segundo episódio é O Coração do Soldado de Fogo. Baita título. A gente não tá tendo preview nem Dr. Stone, nem Fire Force, mas o próprio episódio me dá gás pra ver o próximo. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o primeiro episódio de Fire Force, sobre a obra em si. Chama os amigos pra ver o vídeo aqui no All Blue e até a próxima!